o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, tá? Ele vai estar mais alto quando você acorda, isso é fato. E o dormir bem não significa só ter uma noite de sono, significa realmente ter uma noite de sono de qualidade, tá? É realmente dormir bem, é ter aquela noite completa de repouso, de descanso. E algumas dicas bem importantes para a gente conseguir ter uma noite de sono mais reparadora, uma noite de sono mais completa. Primeiro, não fazer o consumo de alimentos estimulantes perto do horário de dormir, tá? E não é só perto, uma horinha, meia hora antes, não, é em média de 6 horas antes, tá? Então, às vezes, aquele cafezinho, aquele chimarrão que toma lá no final do dia, aquele café, chimarrão, tererê, Coca-Cola, que a gente acaba tomando lá no final do dia, vai interferir por consequência no sono. E o que acontece? Muitas vezes dorme, mas dorme de tão cansada e não de um realmente descansar que o corpo tem. Além dos alimentos estimulantes, o estímulo de luzes, tá? Como agora tá todo mundo ou no celular ou no computador, esse estímulo de luz azul não é muito boa, tá? O ideal para a gente ter estímulo são de luzes amarelas, que é esse tipo de luz aqui, ó, que eu tenho aqui atrás, a luz amarela. Ela traz um ar muito mais de aconchego, de calma, de tranquilidade. E é isso que a gente quer começar a sinalizar já para o nosso sistema nervoso, para a gente ter uma noite de sono mais tranquila. O ideal seria que a gente ter no quarto e no banheiro luzes amarelas, tá? Até essas luzes de LED mesmo, elas trazem um ar muito maior de aconchego, de repouso e faz com que o cérebro comece já a relaxar e descansar melhor para a nossa noite. Agora, o estímulo de luzes azuis, celular, né, computador, tablet, tem gente que dorme assistindo filme, dorme na frente da televisão. Isso é muito, muito ruim. Ou muitas vezes o que acontece? Fica acordando de madrugada, né? Ou acorda e tem a sensação de que não dormiu tão bem, de que o cérebro continuou trabalhando. Outra coisa que prejudica muito o nosso sono: se alimentar, fazer refeições muito tarde, tá? Então, por exemplo, vou jantar agora 10 horas da noite e 10h30 eu já estou indo dormir. Pensa só que a digestão leva, em média, de 3 horas para acontecer. Se você jantou 10 horas até 10h30, por aí, a digestão não vai ser feita. E quem vai continuar trabalhando no teu corpo? Justamente o aparelho digestivo, né? Ele vai continuar trabalhando enquanto você deveria estar descansando, enquanto você deveria estar dormindo. Ele vai estar lá trabalhando ativamente. E daí, quando você acorda, tem a sensação do corpo estar cansado, estar dolorido, não ter tido um sono realmente tão reparador. Isso realmente porque não teve um sono reparador, porque teve alguns órgãos do corpo que continuaram trabalhando, tá? Que não é nada positivo para um real descanso, tá? Então, quando a gente tem essa noite de sono já não tão bem dormida, e outra coisa que às vezes a gente até esquece, o próprio açúcar, tá? O próprio doce, às vezes janta, depois come uma sobremesa, come um docinho. Esse açúcar é extremamente estimulante, tá? Quando dá doce para criança, né? Como que a criança fica? Não fica mais agitada, ansiosa, fica mais enérgica? É justamente assim que o nosso sistema nervoso também fica. Então, para pessoas que são mais ansiosas, mais estressadas, assim, o doce é um veneno. Às vezes a pessoa daí come o doce junto com um chimarrão, junto com um café, aí o combo completo para ter uma noite de sono bem ruim, tá? Uma qualidade de sono nada boa. Então, quando a gente tem essa noite de sono, alguns aspectos ali que pioram a qualidade do nosso sono, no outro dia a gente já acorda com o cortisol mais alto. Pensando que a gente está com o cortisol mais alto, a tendência já é ficar mais irritada, mais estressada, o metabolismo fica mais lento. Além de tudo, a gente tem sim essa degradação, né, da massa muscular. E além de tudo, o nosso corpo fica querendo se recompensar de alguma forma ou de outra. Então, assim,
Ai, meu dia foi bem estressante, meu dia foi cansativo, eu tô muito ansiosa. Ah, eu mereço um docinho, né? Ah, eu mereço pedir um lanche, eu mereço tal coisa. E isso é só o nosso sistema nervoso tentando se recompensar de alguma coisa do teu dia que não foi tão bem, tá? Então não tem isso de eu mereço, né? Eu mereço. A gente vive às vezes do eu mereço comer um chocolate. E vocês podem reparar que geralmente essas vontades ao longo do dia são maiores quando o dia foi cansativo, foi estressante, foi irritante e também com a noite de sono mal dormida, tá? O corpo tende sempre a recompensar. Então, quem sofre bastante também com isso são as mamães com um bebê de colo, né? Que acaba acordando várias vezes de noite, tem uma qualidade do sono muito ruim, aí no outro dia acorda, tem que ter energia, tem que ter disposição para cuidar do bebê também. Então, as mamães, nesse período, acabam tendo uma restrição de sono tão grande que elas estão sempre com o cortisol mais alto. Então, é super compreensível quando a mãe está um pouco mais estressada, irritada, ansiosa, justamente por essa grande restrição de sono que acontece, tá? E pensando que o nosso corpo fica sempre querendo se recompensar, a gente tem várias formas de estimular os nossos hormônios do prazer, da felicidade, da alegria. Um deles, por exemplo, é fazendo uma atividade física, tá? É fazendo uma caminhada, uma pedalada, uma corrida. Então, estimulando o nosso hormônio da felicidade, a gente consegue melhorar o nosso cortisol, baixar o nosso cortisol. Além do exercício físico, a gente tem outras formas, como, por exemplo, o toque físico. Então, o receber um abraço de alguém, o conversar com alguém que a gente gosta. Então, conversar com a mãe, conversar com a irmã, com as filhas, com uma amiga, muitas vezes é tão relaxante quanto comer um doce, tá? Mas muitas vezes o doce é a forma mais fácil, né? Eu vou comer um chocolate, o que às vezes é mais fácil? Fazer um exercício físico ou comer um doce? Comer o doce às vezes é mais fácil, mas a gente acaba sempre trazendo para o corpo daí essa solução rápida, né? Tá meio chateado, tá meio ansioso, come um doce. Aí no próximo dia que o corpo tá meio triste, meio ansioso, meio para baixo, come outro doce. E vive sempre nesse ciclo vicioso de comer um doce para ter ali uma alegria momentânea, né? Porque o prazer da comida ali é muito momentâneo. Aí baixou, acabou o prazer da comida, aí depois vem aquela leve culpa, né? Por que eu comi? Não devia ter comido, por que eu fiz isso? E daí já vem de novo aquele sentimento não tão prazeroso. Agora, o exercício físico, por exemplo, né? Ou se conectar com outras pessoas, pelo contrário, é uma atividade física que realmente, uma atividade que realmente traz prazer não só momentâneo, mas um prazer mais contínuo também, tá? Um prazer de justamente sentir aquele prazer do momento e não depois ter a culpa ou aquele outro sentimento ruim, tá? Por isso que também é muito importante ao longo do dia ter fontes de prazer no dia a dia, tá? Fontes de prazer, isso é muito importante até para vocês pararem para refletir. Qual é a fonte de prazer do dia de vocês? E seja ela, pode ser muito pequena, tá? Por exemplo, minha fonte de prazer é ir na academia, é fazer um exercício, porque eu estimulo o meu hormônio do prazer. Ótimo. Agora, quem está no nível sedentário, muitas vezes acorda, vai trabalhar, volta, daí cuida dos filhos, cuida, né, da casa, do trabalho, aí dorme de novo. Qual que foi o momento de lazer? Qual foi o momento de prazer do dia? Muitas vezes não tem, né? Muitas vezes é só vivendo nesse ciclo tão automático que a gente acaba não tendo fontes de prazer real no dia. E daí o que acontece? O corpo sempre, nosso corpo gosta de sentir essa fonte de prazer. E se você não dá nenhuma, qual que é a mais fácil que o corpo sempre vai buscar? O açúcar, o doce, o alimento palatável, tá? Então não precisa ser só o doce, mas tem gente que não é muito do açúcar, mas gosta muito de um lanche, uma fritura, algo assim. Isso é fato. O corpo vai buscar recompensar de alguma forma, tá? Então, por isso que é bem importante a gente ter fontes de prazer ao longo do nosso dia. Então, mesmo que elas sejam muito pequenas. Então, é realmente conversar com uma amiga. Por exemplo, quem pratica exercício físico já tem um momento de prazer ali no teu dia, tá? Que é justamente tirar um momento para se cuidar, um momento para se olhar,
para realmente estar fazendo algo por você. E é justamente essa sensação de dever cumprido que o nosso corpo fica tão satisfeito, tá? E algo que seja por você, não pelos outros. Porque muitas vezes lavei a roupa da família, cozinhei para a família, né? Tudo que a gente vai fazendo para os outros. E os cuidados para você, muitas vezes, vão ficando de lado. Então, por isso eu quero que vocês parem para refletir em fontes de prazer do dia a dia de vocês. E se vocês verem que, vixe, não estou tendo nenhuma fonte de prazer, a gente precisa criar uma fonte de prazer, tá? Seja ela, ir fazer uma caminhada, acender uma vela ao longo do teu dia, qualquer coisa que deixe você melhor durante o teu dia. E não precisa ser coisas grandiosas, tá? São coisas pequenas, que muitas vezes já fazem muita diferença ao longo do nosso dia, tá? E pensando em a gente reduzir o cortisol, o cortisol, assim como a serotonina, eles são cíclicos. O que isso significa? Quanto mais alto o meu cortisol, mais estressada eu tô. Quanto mais estressada eu tô, mais alto o meu cortisol. Então, você entende que uma coisa vai puxando a outra? E a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer e da alegria, é a mesma coisa. Então, se eu tô bem feliz, eu tô alegre, eu tô contente, eu aumento a minha serotonina no meu corpo. A minha serotonina está mais alta, eu consigo ficar ainda mais feliz, ainda mais alegre. Vocês já viram aquela expressão de sorrir mesmo não estando feliz porque o cérebro não consegue diferenciar? Quando ele vê um sorriso, ele só entende que esse é um ato de que você está bem. Então, muitas vezes, é como se você se forçasse a estar feliz, mesmo aquele dia que está meio para baixo, né, que não está muito bem, não desanda tudo. Continua ali, dá um sorriso, tenta ficar bem, que logo a gente aumenta a produção de serotonina, por consequência, logo você fica melhor. Lembrando que o nosso cérebro não consegue pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, ele não consegue focar em muitos problemas, em muitas dificuldades. Não, é uma coisa por vez. Então, se você tá bem triste, tá bem ansiosa, chateada com uma coisa, tire o foco do teu cérebro, leve ele para outro foco. Então eu tô aqui chateada, angustiada, porque eu briguei no trabalho, daí você passa, às vezes um tempão só pensando naquilo, e aquilo vai o quê? Vai te deixando pior, vai te deixando mais triste, vai aumentando o teu cortisol, que vai te deixando mais estressada, aí você vê que esse ciclo fica todo bem desregulado. Agora, briguei no trabalho, não foi muito legal, mas tudo bem, eu vou deixar isso para lá e agora eu vou focar em tal coisa. Tirar o foco do problema ajuda a gente também a pensar de forma mais leve naquilo e, por consequência, te deixa menos ansiosa. Você estando menos ansiosa, menos preocupada, menos estressada, a gente também baixa o cortisol. E queria falar mais uma coisa para vocês que piora muito a ansiedade, muitas vezes a gente não sabe. Vocês sabiam que a procrastinação piora a nossa ansiedade, o nosso estresse? Por quê? O que é o procrastinar? É o assim, eu precisava fazer exercício, mas amanhã eu faço. Eu tinha que lavar roupa, mas amanhã eu faço. Eu tinha que estudar para a prova, mas amanhã eu faço. E você vai sempre acumulando a fazeres. Porque você não fez eles naquela hora, eles deixam de existir? Não, né? Eles continuam existindo. E o teu cérebro não esqueceu deles. O teu cérebro sabe tudo aquilo que você devia ter feito. Então, ele fica, você devia estar estudando, você devia estar lavando a roupa, você devia estar fazendo marmita, você devia estar fazendo tal coisa. Isso vai deixando mais ansiosa, tá? Mais estressada, mais preocupada, porque o cérebro fica, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer, eu não fiz nada, e vira uma bagunça. Então, o hábito da procrastinação é muito ruim. Se você tem esse hábito, comece mudando isso já. Amanhã eu faço. Não, eu posso resolver isso já agora? Amanhã eu lavo essa louça. Não, deixa eu lavar já essa louça agora. Já fez, já cumpriu, já tá feito. Porque senão no outro dia vai ter que fazer igual. Só que além de tudo, você estimula a sua ansiedade, tá? E o hábito do dever cumprido é ao contrário. Ele não estimula a ansiedade, ele estimula justamente o prazer, tá? Então, sabe aquela sensação de quando sai do exercício físico? Quando fez um exercício físico e fala, nossa, que sensação boa, né? Que gostoso, sensação de dever cumprido. É justamente essa sensação que melhora a nossa serotonina, que é o hormônio do bem-estar, do prazer, da alegria e da felicidade, tá? Por isso que quando a gente fala de hormônios,
pensando na parte emocional e na nossa parte hormonal, é bem importante que eles estejam alinhados. Esses hormônios são muito importantes, tanto o cortisol, quanto a serotonina, quanto todos os outros. Eles só precisam estar bem alinhados, tá? E se você sente que você não tá dormindo bem, se você sente que você tá muito ansioso, muito estressado, preocupado, procure ajuda, tá? A gente tem uma suplementação hoje enorme dentro da ProSaúde para ajudar a melhorar o sono, para ajudar a melhorar o humor, para conseguir realmente relaxar o sistema nervoso. A gente muitas vezes vai se acostumando a viver de um determinado jeito, mas a gente pode viver muito melhor. Então a gente vive hoje numa sociedade muito estressada, muito preocupada, ansiosa, mas não é o melhor. A gente pode viver muito melhor. E a ProSaúde ajuda nisso, pensando numa suplementação saudável, natural, que realmente vai estabilizar o sistema nervoso, sem viciar o corpo, sem tornar dependência, fazendo melhorar o sono, melhorar o humor e, por consequência, melhorar toda a qualidade de vida. Lembrando que cada um precisa fazer a sua parte, né? Exercitar, se alimentar bem, cuidar do sono, cuidar com essas dicas que eu falei, da questão dos estímulos visuais, dos alimentos estimulantes, e junto à suplementação da ProSaúde, vai fazer toda a diferença para você ter uma qualidade de vida, um sono e um humor muito melhor. Vocês estão tão quietinhos? Alguma dúvida, gente? Sem dúvidas. Então, tá bom. Então, a nossa aula hoje, a nossa parte hormonal de hoje seria sobre isso, para vocês aprenderem um pouco mais sobre. Ah, que bom, Margaret, fico bem feliz. Sobre o cortisol, sobre a serotonina, como estimular melhor eles, como controlar eles e como a ProSaúde faz papel fundamental nesse controle, tanto de reduzir o cortisol, aumentar a serotonina. E a equipe ProSaúde está totalmente treinada para auxiliar vocês na busca por produtos reais para cada dificuldade. Então, a dificuldade com sono é um produto específico, a gente tem o Sereton, tem o Pazem, tem o Coronatus. Então, procure a ProSaúde mais perto de você e relate as suas dificuldades, que a equipe toda está toda treinada para te auxiliar da melhor forma. Então, quero agradecer a todos pela presença, desejar a todo mundo um ótimo restante de semana, que vocês consigam cada dia mais cuidar da saúde e ter uma boa qualidade de vida. Até mais!